Bom, então, boa tarde, gente. Bem-vindo a todos. A gente vai iniciar mais uma atividade complementar remota do curso de Multimeios, hoje em parceria com o grupo de pesquisa Extremidades, da Cristine Mello, que é vinculado ao programa de pós-graduação em Comunicação e Semiótica da PUC, né? E eu acho que trazendo para a conversa com os presentes uma série de discussões que, em alguma medida, vem ressoando a partir do curso de pós que ela vem desenvolvendo esse semestre, que tem a participação do nosso convidado de hoje, o Demétrio Portugal, que ela vem desenvolvendo esse. Então, acho que é uma oportunidade bem interessante de fazer essa movimentação aí de discussões que circulam na pós-graduação para a graduação, né? E, ao mesmo tempo, introduzir no curso uma questão que a gente sabe que os alunos têm bastante interesse e que a gente tem preocupação de tornar cada vez mais presente de agora em diante, né? Que são esses temas ligados à gestão cultural, à curadoria, né? Eventualmente a formatação de projetos culturais nas leis de incentivo, como é que você cria esse tipo de conteúdo, né? E hoje a conversa é um pouco mais conceitual, não tão técnica, né? Eu acho que não faria sentido descer as minúcias da formatação de um projeto para lei de incentivo no formato como o que a gente está propondo hoje, né? Mas esse campo mais amplo, né, da curadoria, da gestão, e também com um foco no desenvolvimento de redes de pesquisa em audiovisual experimental, algo ao que o Demétrio está muito ligado e que a pesquisa da Cristine enfatiza bastante recentemente, né? Então, acho que vai ser uma tarde muito produtiva, né? E a gente vai ter a chance de conversar bastante e interagir em torno desses temas, né, tão importantes para os alunos de multimeios, porque oferecem um campo de atuação bastante amplo, né, no mercado de trabalho. E a gente fez hoje um formato um pouco diferente, né? Então, o Demétrio ele vai se colocar a partir de alguns estímulos iniciais que a Cristine vai fazer, ela vai provocando algumas questões para dar desdobramento à conversa, né? E isso leva a uma fala um pouco mais longa dele, e ao final a gente, como sempre, vai abrir para perguntas, né? E eu tinha pedido para os representantes avisarem, e vou reiterar aqui, que a gente gostaria muito de colocar os alunos na tela para fazer perguntas, né? E eu venho percebendo nessa dinâmica da transmissão pelo YouTube que existe uma vantagem de abrir a conversa para fora da PUC, né? Mas é um formato um pouco mais frio do que a gente se acostumou na sala de aula em Teams, né? Essas dinâmicas que tem uma coisa um pouco mais próxima, né? E eu fiquei pensando que tê-los na tela aqui com a gente seria uma forma de aumentar um pouco esse tipo de relação, de interlocução, de diálogo e de acolhimento, né? E a gente montou um grupo de WhatsApp e eu vou pedir para quem quiser se inscrever para fazer perguntas na tela, né? Me envie o número do seu celular, que a gente vai, através desse grupo de WhatsApp, disponibilizar o link aqui da sala do StreamYard, a partir de onde a gente está fazendo o streaming, né, para que vocês, alunos que estão assistindo, também possam participar da conversa com a gente mais lá para o final, tá?
Então, eu queria, antes de começar, agradecer muito a Cristine Mello por essa oportunidade de interlocução com esse grupo de pesquisa incrível que ela mantém, né, do qual eu tenho o orgulho de ser membro também, né, e agradecer, sobretudo, ao Demétrio Portugal, né, que é uma pessoa com quem eu tenho uma interlocução já bastante longa e que tem se estreitado bastante mais recentemente, com que eu fico muito feliz, né? Mas me lembro de uma caminhada noturna, não sei se o Demétrio vai lembrar isso, por época do Artimov, ele falando de um projeto de plataforma de MP3 que ele tinha. Só para vocês terem ideia de quanto tempo que faz isso daí, né? E a gente andou ali num grupo de pessoas que estava, acho que o Lucas Bambosi também, enfim, outros ligados ao Artimov, né? E é o primeiro registro que eu tenho dessa interlocução que passou pelo Cine Arte Palácio, né? Conversas em torno do Alteavê, aquelas reuniões para a Lei da Cultura de São Paulo, na qual o Demétrio teve muito envolvido, né? E uma das pessoas que acho que é um dos nomes importantes, assim, responsáveis pelo lugar institucionalizado que o audiovisual experimental conseguiu em São Paulo, né? E, então, fico muito feliz e agradecido com a presença dele aqui, né? E aí eu passo a bola para a Cristine começar, então, com as provocações e a gente engatar a segunda na conversa, né? E espero que seja produtivo para vocês. Bem, Opa, obrigada, Marcos. Saudações aqui a todos. Saudações, Marcos, que tem feito uma condução incrível do nosso curso de multimeios, o que faz com que a gente fique assim muito com a energia a mil. Então, muito obrigada, Marcos, por tudo isso que você tem feito na condução do Multimeios da PUC São Paulo. Muito saudações ao nosso querido Demétrio Portugal. Sinta-se à vontade, essa casa é sua, e bom que você, com esse gesto tão generoso e de contribuição, né, aos nossos alunos de multimeios, pode trazer aí visões tão importantes para eles nesse momento. Então, talvez essa minha introdução de 5 minutos tenha que ser, no primeiro momento, falar do nosso lugar de fala. Nós somos agentes, curadores, profissionais que estamos com as nossas pesquisas em muitas partes do sistema da cultura hoje em São Paulo. Então, nosso lugar de fala aqui vem de um lugar muito especial que o Marcos Bastos conduz muito bem, que é o plano da extensão cultural. Estamos dentro do curso de multimeios, mas junto a isso, com essa nossa live aqui, podendo proporcionar, né, para além dos nossos alunos de multimeios, também para aqueles que estão acompanhando via YouTube, essa live, condições de compreender um espaço do pensamento e articulação em multimeios como a que o Demétrio Portugal vem desenvolvendo já há algum tempo em sua profissão. Então, esse lugar da extensão cultural, eu acho que é muito importante para a gente situar agora. E situar também a nossa identidade, porque a PUC São Paulo, desde sempre, em seus cursos, em suas graduações, em suas pós-graduações, colocou o máximo lugar da invenção, o máximo lugar da exploração do pensamento, dos signos do mundo, dos signos da arte. Pensar a posição do artista também é algo com a qual nós nos identificamos muito. E agora, pensando por essa via do experimental, que a PUC tem como marca identitária tão forte, pensar o lugar de um curador e de um gestor cultural. Então, isso é muito importante para nos dar uma imagem, né? Estamos aqui diante de algo que é muito caro e muito especial a todos nós na PUC São Paulo. Então, Demétrio, eu gostaria agora de partir para uma situação de poder posicionar, talvez, para todos que aqui nos acompanham, esse lugar que é tão difícil de compreender
e que com certeza você vai abrir para a gente a compreensão, que é o lugar de um curador e um gestor cultural na área de arte contemporânea, na área do audiovisual vivo, do audiovisual contemporâneo, do cinema expandido, do live cinema, na área em si daquilo que une um curador entre as práticas da arte contemporânea e as práticas midiáticas. Então, talvez pensar o seguinte, quando o próprio Marcos nos coloca aqui, que no curso da PUC de Arte, Crítica, História e Curadoria, nós temos uma versão muito interessante de inserção para pensarmos o lugar do curador hoje, mais que tudo é importante a gente posicionar que o lugar do Demétrio Portugal está associado a um lugar que é o lugar da história, da teoria e da crítica. É impossível a gente pensar o lugar do curador sem esse painel de articulação, porque senão estamos caindo no lugar do curador esvaziado. Aqui, curadoria para a gente é articulação de pensamento, as escolhas de um curador falam do seu partido estético e falam da sua compreensão daquilo que é importante para um determinado público tomar contato. Então, Demétrio, num primeiro momento, eu gostaria de te perguntar o quanto você poderia posicionar aqui para os nossos participantes a formação desse lugar. O que forma um curador e um gestor cultural em multimeios, né? Dentro da sua perspectiva histórica, dentro da sua perspectiva de pensamento e trabalho. Ótima pergunta. Obrigado, Cris, ao Marcos e a todos vocês por essa aproximação que está acontecendo e esse espaço de difusão das ideias, e principalmente porque é raro ter a oportunidade de falar assim com pessoas tão conduzindo temas de forma tão incisiva e para pessoas que estão interessadas nesse assunto, porque realmente o processo de desenvolvimento do audiovisual expandido, que são as manifestações cinematográficas que não caberiam na sala de cinema e na televisão, que eles acontecem em outros lugares, é naturalmente um lugar de borda, ele é um lugar de extremos, ele é um lugar que ele não se entende como uma peça natural de uma engrenagem que nós vemos hoje no meio. Até queria te ver um pouquinho mais, Cris, porque eu estou sem feedback, parece que eu estou falando para ninguém. Se tu puder entrar na tela aqui um pouquinho, seria ótimo. Mas, enfim, como é que foi a minha formação? A minha formação, ela vem da comunicação, e eu também fiz artes visuais, as artes visuais na URGS do Rio Grande do Sul, e comunicação também, na PUC do Rio Grande do Sul. Trabalhei no Rio Grande do Sul durante muito tempo, com comunicação voltada para a internet. Na época, a internet estava iniciando, e a ideia do que poderia ser isso no futuro, enfim, permeava todas as pessoas e aparecia como uma bolha, né? Falava-se da bolha da internet, de todas as possibilidades que isso poderia ter e de onde isso poderia levar a nossa civilização. Eu, como uma pessoa que sempre gostou de ficção científica e a tecnologia, de transformações, de revolução, de ver um futuro possível, sempre foi muito sedutor, estar próximo do desenvolvimento da internet. E eu fui pro lado da comunicação. Em determinado momento, eu vi que o caminho que se abria lá no Rio Grande do Sul para mim, ele era um caminho muito árduo, que eu não queria seguir, que era distante da arte, né? Eu comecei a me especializar muito na técnica do desenvolvimento, de relação com banco de dados, e eu tive que me resgatar a parte artística, e isso se deu no projeto que o Marcos falou, dessa rede de MP3. O MP3, na verdade, ele era um momento, muito mais do que um tipo de compactação de arquivo. Quando entrou o MP3, foi o momento em que foi possível, através de redes informacionais, de redes da internet, você conseguir trocar arquivos de forma muito fácil. Então, você sai de um arquivo pesadíssimo, vai para um arquivo muito compacto. Então, eu comecei a ter acesso, não só eu, mas todas as pessoas que pesquisavam música,
e a música como informação, como é que isso aí era no mundo. Então, foi a vez que eu tive mais acesso a acervos musicais do mundo inteiro, onde eu fui capaz de pesquisar sobre música e sobre tudo o que estava acontecendo. Isso me fez, no movimento de me aproximar da arte novamente, criar um site que se chamou Na Orelha, que é um site que foi um dos primeiros sites de conteúdo multimídia na internet, que aconteceu aqui no Brasil, e ele tratava das questões da música do segundo milênio. Evidentemente que eu não estava falando da música em si, mas todo o contexto que envolvia aquilo, porque as grandes gravadoras elas estavam quebrando, os produtores musicais começavam a ter em sua casa a possibilidade de fazer trabalhos muito semelhantes a estúdios que antes eram gigantescos e caríssimos, então houve um barateamento da produção, a produção à distância, a produção coletiva, a quebra de barreiras, de fronteiras, enfim, toda uma possibilidade de reorganização da cadeia produtiva da música extraordinária. Junto com isso, veio um momento do Brasil em que as passagens de avião baratearam, que a cultura, nós tínhamos um ministro que também era músico, uma pessoa que eu admiro enormemente, que é o Gilberto Gil, e com as suas ideias culturais, olhando com a frase que eu acho extraordinária dele, em que a cultura ela não pode ser extraordinária, a cultura ela tem que ser ordinária, a cultura ela tem que ser tratada como algo como feijão com arroz, tão necessária quanto o feijão com arroz. Era com essas ideias que aconteciam as transformações daquele contexto. E eu, com o meu site, vim para São Paulo, com a possibilidade, então, de mapear essa cena que estava nascendo, como Céu, Curumim, Nação Zumbi, e diversos outros, que hoje estão aí já com uma carreira bem alongada e maravilhosa. E o que acontece, na verdade? Esse processo de desenvolvimento da relação com a música e com a cadeia musical me fez entender que, enfim, eu precisava sobreviver de alguma forma. Eu estava em São Paulo e o meu site, apesar de ter em torno de 100 mil visitantes por mês, na época era bastante, ele não era sustentável. Eu precisava produzir eventos. E a produção de eventos me levou a ter uma aproximação com um contexto artístico, né? Um contexto das casas noturnas. E, novamente, a ideia de estabelecer redes de distribuição de artistas. Eu produzia executivamente artistas nessa época. E dali eu fui convidado para gerenciar uma galeria na época de grafite. O grafite era uma outra mídia que depois eu vou retomar a importância dele no entendimento do audiovisual hoje, apesar do pessoal achar que é distante. E disso um entendimento da cidade, né, a intervenção na cidade, e com isso, dentro desse processo de aproximação com a produção artística de São Paulo, eu aproximei de um grupo de coletivos que estavam intervindo em ocupações de moradia no centro da cidade de São Paulo, que tinham um embasamento teórico, filosófico, prático, tático, muito mais aguçado que o pessoal da música, de outra forma acontecendo. Essa aproximação aconteceu pela Flávia Vivaco, uma grande amiga, que na época ela tinha o Coro Coletivo, que também já organizava grupos coletivos em rede. E posteriormente eu fui convidado para trabalhar com a Matilha Cultural, que não estava estruturada ainda. O nome, de certa forma, foi cunhado com a minha participação do grupo em 2008. E a Matilha, ela tinha o objetivo de ser um espaço que tratava do audiovisual, porque eu já tinha reconhecido que o audiovisual, tinha condições de ser como é que eu vou falar? Não é nem que era e nem que tinha condições. O audiovisual, ele
já estava tomando conta de todas as formas de comunicação, da facilidade das pessoas se comunicarem. Ele estava surgindo, o meu próprio site que tratava de música, ele começou a incorporar o vídeo. A videodocumentação, eu vou ver se eu consigo abrir o Na Orelha, que está em coma, para ilustrar um pouco. Eu digo em coma porque ele já está com uma tecnologia que nem... que vai sair fora de funcionamento esse ano, que é o Flash. Na época era o que tinha de mais tecnológico. Ele era estruturado de forma que eu podia ter uma navegação simultânea. Então eu podia escutar música, ao mesmo tempo que eu via vídeos de uma forma mais artística, e enquanto a pessoa falava, eu tinha condições de navegar pelo site sem perder a relação com aquilo que estava acontecendo. Aqui um ensaio fotográfico. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Mas, enfim, e aí começou os registros audiovisuais, documentais, e o entendimento de que a produção de conteúdo, conteúdo jornalístico, eu venho da comunicação, e né, o conteúdo jornalístico, quando ele encontra o conteúdo artístico, eles se complementam e começam a se transformar, ativando as pessoas no espaço de fruição, que são os eventos. E quando se vê os artistas atuando no espaço da cidade, né, começa a se perceber a potência de uma ação artística coordenada, e esses artistas que estavam ocupando o Prestes Maia na época, deixa eu ver se eu ainda tenho alguma coisa aqui que fala sobre um projeto que posteriormente eu levei para Matilha. Que posteriormente... não está aqui. Mas eu vou deixar a caligrafia maldita, que é de pichação, circulando enquanto eu falo isso. E esse projeto do Prestes Maia, então ele me trouxe todo um entendimento de mídia tática, etc. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu comecei a notar que com as curadorias feitas na Matilha Cultural, e aí então eu fiz a Matilha pensando nessa qualidade. A Matilha ele é um espaço que é composto por um cinema de 70 lugares, ela tem uma sala multiuso e uma sala expositiva. O maior espaço de circulação das pessoas no período que eu estive lá era o espaço de exposição, e ele interagia com o cinema e ele interagia com esse espaço multiuso, né? Então, a ideia toda é que a programação cinematográfica ela pudesse trazer, colaborar com a expositiva, e vice-versa, né, que essas expressões artísticas elas não fossem uma só, não fossem separadas, elas deveriam funcionar conjuntamente. Essa prática, esse desafio, na verdade, do espaço cultural, possibilitou que essa experiência de ver que a obra artística, ela não se encerra nela, nunca se encerra nela. Ela tá ligada a um contexto social, ela está ligada a um contexto histórico, ela está ligada a um contexto estético, aos seus autores, aos seus protagonistas, né, aos seus realizadores, à sua cadeia produtiva, ao seu meio. Isso aí começou a ficar muito claro. Não tinha como eu imaginar mais uma curadoria artística, uma forma de apresentar uma expressão artística. Na verdade, eu não me interessava mais por expressões artísticas que não pudessem causar uma interferência clara nas pessoas, que não pudesse discutir a relação do sistema de fruição, o sistema político, o sistema social, né? Começou a não fazer mais nenhum sentido olhar as coisas separadamente. E isso me levou a construir uma exposição, por exemplo, que eu gosto muito, que é deixa eu buscar aqui, que é a Expressões da Revolução, que aconteceu durante a Primavera Árabe. A curadoria ela começa de uma forma
muito curiosa, porque sentiu-se no Brasil, na verdade no mundo, o poder da eclosão do que estava acontecendo lá no outro lado, na região de Maghreb, né, no norte da África, e no Oriente Médio. E ali aquela eclosão de pessoas, né, social, que estava acontecendo ali, rapidamente se espalhou pelo mundo pelas redes sociais. Então ali já começava essa questão da tecnologia, a questão das redes sociais, da comunicação à distância, a importância de pessoas no mundo olhando para a Primavera Árabe era estratégica para aqueles ativistas que estavam lá no meio da rua, indo contra um sistema ditatorial. Essa curadoria, ela inicia na Matilha e ela toma um corpo próprio. Outras exposições da Matilha também tiveram essa possibilidade. E ela foi crescendo, essa exposição ela foi crescendo. Ela reuniu uma curadoria com diversas manifestações, e aqui a gente consegue ver, por exemplo, eu vou passar um pouquinho mais devagar para a gente conseguir dar uma olhada. Nessa sala, por exemplo, tem uma conjunção de elementos que contextualizam a produção estética, a percepção artística do que estava, e a atuação artística no processo revolucionário ou no processo de levante da Primavera Árabe no Egito. Então tinha publicações de qual era a estética de conflito esperada pelos ativistas egípcios. Existia esse artista que era o Alam Mouassef, que ele fazia uma série de vídeos que ele largava online que eram extremamente críticos à política do Mubarak e permeava o mundo inteiro. Ele utilizava o meio online, não só o meio online, o meio físico também, como se utilizava a internet, né? Ele plantava algumas coisas, alguns links no espaço físico, como na forma de flyers mascarados para as pessoas entrarem dentro desse conteúdo. Tinha uma série de lambe-lambes e pichações nas paredes, e esse ilustrador, que é o Ganzir, ele foi uma pessoa seminal. Depois ele teve que sair do Egito, em uma fase mais adiantada do processo, porque começou a ser perseguido. Então, também tive contato com grupos que resgatam artistas de regiões de conflito para ter a sua vida e ainda em condições enfim, para ele conseguir viver. E trouxe também a obra do Ahmed Bassiouni, que morreu, né? Foi assassinado por um franco-atirador logo no início das manifestações, e essa obra estava na Bienal de Veneza na época, logo anteriormente, né? E o curador da Bienal de Veneza eu trouxe para Porto Alegre, que é onde é apresentada essa exposição, para falar sobre o que estava acontecendo. Então, o que desde então, eu fui impelido a olhar para os meus projetos curatoriais, por um lado, como pode ser multifacetado a expressão artística, e como ela se representa artisticamente, mas também dentro do contexto social, cultural, artístico. Onde é que eu quero chegar? Como é que eu posso explicar mais claramente? Se houvesse talvez uma arte relacional, uma arte que ela não se encerra nela própria. E eu vejo hoje que as produções cinematográficas contemporâneas de audiovisual expandido, eu acho que hoje a linguagem audiovisual ela é tão múltipla quanto, porque ela ocorre em diversas telas, ela é complementar, ela se desdobra ao longo do tempo. Para entender uma obra artística de um cineasta, não basta um filme, e vendo outro filme desse mesmo artista, ele ganha outro contexto. E uma vez que você vê um documentário, por exemplo, ou um filme ficcional, ele pode te induzir a buscar outras referências de outros lugares. E também pode ser parte do papel do curador fazer que seja fácil ao público absorver essa informação, que é latente, que está
relacionada à obra do artista, enquanto o artista, aquele cara, que nem como o Duchamp fala, aquela pessoa capaz de trazer a nós algo que não nos é corriqueiro, né? Então, as curadorias, elas começaram a receber essa questão de multifaceta, de rede e assim por diante. Hoje eu vejo que o papel do curador, como a Cristine Mello mesmo falou, ele corre um risco de se esvair no termo de uma curadoria mal compreendida, né? Fazer curadoria não é fazer escolhas, ao meu ver. Você não faz uma curadoria de tomates. Eu não posso programar um computador para fazer uma curadoria. Isso é uma escolha, né? Então, o curador, para mim, hoje, ele tem um papel muito articulador. Né? Articulador de ideias, articulador de pessoas, articulador de situações, inclusive institucionais. Eu vejo o artista também como um ator, um ativista, algo que tem a capacidade de transformar o que está acontecendo. E diante disso, as instituições artísticas e culturais, elas não podem se encerrar dentro das instituições artísticas e culturais. A cultura, ela deve pertencer a todos. Ela pertence à rua, ela pertence aos nossos celulares, às nossas formas com que nós nos manifestamos hoje. E o audiovisual hoje é a manifestação mais corriqueira, a forma que é aquilo que ocupa os nossos celulares, as paredes da cidade, a TV, a internet, e agora está sendo explorada mais do que nunca por conta desse momento de confinamento. Eu estou vendo hoje se resgatar os pensamentos mais libertários que existiam no início da internet. Eu estou vendo hoje se resgatar as vontades mais ativistas que existiam em 2013. Eu estou vendo coisas da Primavera Árabe hoje se manifestar, ou podendo retornar a se manifestar hoje nas ruas por conta do nosso governo. E isso tudo precisa de redes formadas, pessoas unidas, construindo uma imagem conjunta, né, dessa sociedade que a gente imagina. Então, eu, enquanto curador e enquanto gestor cultural, eu estou nessas duas pontas porque, na verdade, é uma coisa só, é tentar reunir essas pessoas dentro desse contexto para que a transformação aconteça. Legal, maravilha. O Demetrio, eu acho que a tua resposta, na verdade, é um tratado aí para a gente compreender o lugar e a posição do curador hoje, em termos da arte contemporânea, em termos da comunicação audiovisual. Então, acho muito interessante quando você nos coloca, o Demetrio, que na sua formação, tanto na área de comunicação como na área de artes visuais, né, no caso em Porto Alegre, a comunicação na PUC de Porto Alegre e as artes visuais na Universidade Federal, né, do Rio Grande do Sul, eu acho importante para que a gente tenha como base daquilo que é uma trama que forma um pensamento, está calcado primeiro na história da arte, e numa história da arte atravessada pelas novas mídias, atravessadas pelo audiovisual expandido. Então, eu acho que essa tua formação dupla te dá isso. Talvez isso seja hoje aquilo que nós posicionamos o curso de multimeios, para que dentro do multimeios as duas formações possam ter existência aos nossos alunos, para que tanto a gente os forme em história da arte, para que também a gente os forme em uma história da comunicação, tendo como pressuposto os vários multimeios envolvidos. Outra coisa muito interessante é conseguir entender o quanto você também foi formado pelas teorias da mídia, que te trazem entendedor desse lugar da internet, dos dispositivos móveis e da capacidade de produção de complexidade dentro desses meios, da capacidade artística de produzir dentro desses meios, em suas plataformas, assim como você também tem as teorias estéticas, para entender que estética é essa que fala do relacional, que fala do corpo, que fala de uma relação que é indissociável para a gente pensar arte, estética e política.
Então, esse posicionamento tão contemporâneo de um pensamento. E muito importante também a gente entender as aproximações que você faz diante de tudo isso com a área da criação. A área da criação não é algo abstrato para você, é algo que está situado no centro da sua pesquisa, né? Então, bem, eu acho que você nos coloca aí de forma muito, muito, muito firme, muito forte, esse lugar da formação de um curador hoje em arte contemporânea e multimeios. Diante disso que você nos coloca, nós temos na PUC São Paulo, como o Marcos Bastos já nos disse, alguns polos de pesquisa em torno à curadoria. Nós temos, no grupo de pesquisa Extremidades, uma linha de pesquisa voltada exatamente para a formação do crítico e do curador em arte e multimeios. E essa formação tem dado possibilidades de insurgência, digamos assim, de pensamentos novos na curadoria, tanto de pesquisadores que se iniciam na iniciação científica do multimeios hoje, que é muito importante colocar para todos os nossos alunos. A iniciação científica revela, né, o seu lugar de pesquisa. E também nós formamos doutores hoje com capacidade crítica para promoverem um pensamento em curadoria de arte contemporânea e novos meios. Por outro lado, no nosso curso de multimeios, estamos reconhecendo já há algum tempo a importância da cadeira, da disciplina de curadoria. E essa cadeira, essa disciplina de curadoria esteve presente desde a nossa coordenação anterior, com a professora Anne Shirley, que trouxe disciplinas voltadas a isso, mas agora com o professor Marcos Bastos, que, para além de trazer uma preocupação nisso, está abrindo na nossa nova matriz do curso uma cadeira, uma disciplina de curadoria, chamada Curadoria, Histórias e Práticas. Então, eu acho que para o público aqui que nos assiste, que na sua grande parte o multimeios da PUC São Paulo, mostrar essa presença tão importante hoje, que é uma presença não apenas profissional, de campo de trabalho, que por si só importa a todos nós, mas uma presença da importância de um construto, né, social e daquilo que podemos contribuir hoje, né, no alargamento da arte e da cultura no Brasil. Então, acho muito, muito importante, agora, talvez, ouvir de você e colocar aberto a você o seguinte: você tem nos trazido, por meio da sua pesquisa, ô Demétrio, situações como essa, que é esse lugar, O Cinema e os Seus Outros, um livro fruto de uma ação cultural que você desenvolveu, e que foi feito junto com o Lucas Bambosi, mas que, ao destinar o lugar final disso a um livro, quer dizer, uma curadoria que vai para um livro, faz com que um espaço de pensamento seja erguido aí. E provavelmente esse livro vai gerar um pensamento, com certeza, muito fértil para os próximos 10 anos, no mínimo, para alimentar aí formação de outros jovens curadores e outros jovens artistas que querem se colocar nesse campo. O que eu te pergunto agora é: aonde que está a tua cabeça de pesquisa? Tua cabeça de pesquisa está voltada para o quê? O que você está observando atentamente nesse campo? O que disso a gente pode ter o seguinte: bem, se já temos o cinema e seus outros, né, que é um grande lugar de pesquisa, que traz essa força de um espaço de invenção hoje para o pensamento, na arte contemporânea, nos multimeios, o que aponta agora o Demétrio Portugal em termos do seu vetor de pesquisador? Olha, Cris, eu posso te falar que essa quarentena meio que deu uma oscilada em vários pensamentos que estavam me acontecendo. Eu tive oportunidade, nesse período, inclusive, de desenvolver um projeto em parceria com a sua cadeira, né, que tem, inclusive, o nome do Cinema e Seus Outros, que é um projeto desenvolvido por mim e pelo Lucas, só posicionando essa produção. Até gostaria de... enfim, para deixar claro para todos que estão escutando. Mas,
para onde iremos agora? É mais ou menos essa pergunta. Como eu vou dizer, o que me sensibilizou muito durante essa quarentena foi, evidentemente, a relação das pessoas com essa tecnologia, essa aproximação com a liberdade da internet, isso que a internet pode nos trazer, ao mesmo tempo que essa liberdade ela representa controle, ela pode representar controle, ela pode representar representar distanciamento, ela pode representar uma zona de conflito de ideias. E isso é o que mais me atravessa no momento. Conseguir ver textos básicos assim da ficção científica, como no 1984 do George Orwell, e observar como a inversão de valores e ideias e simbologia elas estão acontecendo hoje. Como essa narrativa ela se dá descentralizada, de forma em rede, no Brasil e fora do Brasil, como uma movimentação nos Estados Unidos agora que fez uma intervenção não só queimou prédios, mas propôs uma intervenção de colocar imagens negras no Instagram e nas redes sociais, obteve um impacto absurdo, mas que impactos são esses, no final das contas? Porque, ao mesmo tempo, esse enegrecimento, né, essa faixa preta que se estendeu pelas redes sociais, elas ocultaram o próprio objetivo da rede ativista que estava por trás dela, que era conseguir mostrar pela hashtag Black Lives Matter os policiais que fazem agressão aos ativistas, à população negra. Então, essas dinâmicas agora estão me atravessando muito. Eu tive o privilégio de dentro da incubadora, continuar com um grupo de residência do AVX Lab, que se encontra toda semana para discutir de uma forma mais, como vou dizer, com um respiro maior sobre o que está acontecendo. Esses são os residentes. A gente tem o Felipe Julian, a Bianca Turner, a Roberta Carvalho e a Denise Agassi. Se vocês quiserem dar uma olhadinha um pouquinho mais, tem o currículo de cada um deles no site. E ali nós conseguimos desenvolver estamos desenvolvendo projetos curatoriais que são tocados por essa rede, mas eles não têm o fim, a rede como fim. Isso é uma coisa muito importante. Eu tenho visto muitas curadorias, muitas urgências por curadorias que têm a internet como fim. Me faça uma obra para a internet. Me faça, manifeste na internet o que você está fazendo. É como se fosse uma conversão. Isso é importante, isso é urgente. Porém, esses artistas, eles não produziram dessa forma. Eles continuaram produzindo as suas pesquisas e, no entanto, a internet ela entra como um meio, como uma ferramenta e não como um fim, né? Dentro do desespero, isso aí para mim ficou claro, sabe? Algumas pessoas, elas precisavam aparecer ali, aparecer para várias pessoas, enquanto outras deram um passo atrás e começaram a notar onde nós estamos hoje. Uma necessidade de silêncio, uma necessidade de respiro. Esse respiro que a própria doença nos retira, esse respiro que o George Floyd pediu como último pedido da sua vida
eu não posso respirar, me deixe respirar. Essa questão do respiro, de como as pessoas elas estão sendo sufocadas, talvez pela sociedade em que nós vivemos hoje, pela forma e urgência com que as coisas acontecem. Quais são esses respiros? Quais são esses espaços de respiro? Como se dá a criação desses espaços de respiro? Como as possibilidades de troca nesses espaços de respiro, que talvez remonte à Ágora, nesses espaços de manifestação, como essas possibilidades podem nos ajudar a criar imagens comuns de uma sociedade, como se dá a troca das perspectivas de futuro da nossa sociedade, que eu vejo que isso está se esfacelando. É uma imagem que ela não está representada efetivamente na obra de arte ou em uma obra de arte. Ela é uma imagem que ela deve ser construída socialmente, ela deve ser construída comunitariamente, né? Em que medida as experiências das pessoas, do público, do povo, em relação com as obras de arte, podem criar transformações, mas principalmente imagens claras da sociedade que queremos. Eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas é mais ou menos isso que está me tocando mais profundamente, Cris, agora, nesse momento. Bom, diante do silêncio, o que mais eu poderia falar sobre isso? Eu tenho participado de diversas... a Cris entrou de novo. Pronto, eu estava aqui querendo ser chamada para falar com você, estava só no backstage, por isso o silêncio. Bom. Olha, é muito importante situar isso, porque a primeira coisa que nos faz diante do mundo e diante de nossas escolhas, dos nossos agenciamentos com o mundo, e que no outro momento vão gerar escolhas profissionais. Então, os alunos que estão em multimeios querem trabalhar em multimeios, querem contribuir com isso na área. Mas não seria possível nós termos os alunos querendo isso de uma forma abstrata, teorizante, ou de uma forma tecnicista. A primeira coisa é fazer com que esses alunos se sintam atravessados pelo mundo, em qualquer situação em que eles estejam presentes. Então, trazer em você uma voz de um profissional que tem um lugar, que tem uma posição, que tem uma experiência, que tem uma história, os atravessamentos do mundo, e mais que tudo, aquilo que te atravessa hoje e que vai gerar, daqui a pouco, futuros projetos de curadoria, é muito importante para todo mundo aqui poder saber disso. Né? É muito importante, eu acho que identitariamente, sabe, a gente entender que para a gente ser aquilo que a gente quer ser no mundo, o mundo tem que nos atravessar. Não pode ser uma idealização ou uma ilusão daquilo que poderia ser algo, mas sim aquilo que nos atravessa, nos colocar diante do mundo, sabe? Sim, eu acho que depois da tua fala e depois do processo aberto com todos de pensamento aqui, eu acho que eu consegui sintetizar de certa forma. A minha maior pesquisa é a criação de ambientes, ambientes ativadores, onde a expressão artística ela possa atingir a sua maior potência, onde esses ambientes consigam refletir e representar e fortalecer também ações em rede, ações que não caibam num espaço específico, mas que sejam complementares a ele. Mas essa criação de ambientes. E tem uma coisa que me marcou muito no Museu de História Natural em Berlim, onde eu entrei numa sala, e essa sala tinha tambores. Me marcou muito aquela cena, porque
enfim, eu venho também da música, e eu sei que aquele tambor, ele estava presente num ritual, que aquele tambor, ele tinha sido tocado por um ogã, que aquele tambor, ele tinha uma pele de um animal, e que ele era aquilo que dava o ritmo para o ritual. Uhum. No entanto, naquela sala, ele era silêncio. E eu não conseguia olhar para ele sem perceber a potência que ele tinha. Mas, ao mesmo tempo, como essa potência ela estava nula naquela sala, em silêncio. E é o que eu vejo das manifestações artísticas hoje, que a sua complexidade, elas não se encerram só no objeto, elas são ativas. E elas precisam de um ambiente propício para serem ativadas e ativar as outras pessoas. Uhum. É como se fosse papel do curador, ou do gestor cultural, ou do articulador, de conseguir construir experiências de espaços de propagação, formatos de propagação da produção artística que fizessem com que o ritual de imersão nesse ambiente artístico, sutil, transformador aconteça nas pessoas. Criação de ambientes. Muito lindo, maravilhoso. Essa é a poética do curador Demetrio Portugal, né? Acho que sim. Muito obrigado por me ajudar a lembrar disso. Os tambores devem bater. Sim, é a poética daquele que quer agenciar a escuta do tambor. Né? É isso. Bonito. Bem, eu acho que nós temos aí um grupo de muita gente participando disso. Vi entrar aqui o Lucas Bambosi, acho que a gente tem que deixar espaço aberto para interação, né? Por favor. Com todo mundo que pode tocar um tambor aí para você agora, dando um sinal de comunicação. O tambor também, o som dele é o som mais corpóreo possível, né? O tambor é a escuta do toque do coração. Então, mais corpo é impossível. Então, é ambiente, é corpo, é sujeito, né? E é relação mediada também, é comunicação. Então, é lindo. É linda essa imagem do tambor que você nos traz. Muito, muito linda, muito potente. Muito, muito bom de ouvir. Bem, o Marcos Bastos, vamos aproveitar que esse núcleo de pessoas está aqui, porque eu posso conduzir fazendo muitas e muitas perguntas para o Demétrio. Adoraria, mas acho que está na hora de interação. Marcos? Acho que o Marcos... Bem, vamos lá, Demétrio. Então, vamos aproveitar um pouquinho mais. O que você ia dizer? Desculpa. Não, acho que o Marcos, ele avisou que ele teria que dar uma saidinha rápida e já estava voltando. Então vamos aproveitar um pouquinho mais. A gente está falando, então, de pensamento de curador, de poética de curador. Com isso, nós temos também uma singularidade muito presente hoje dos modos como você vem pensando questões associadas ao audiovisual expandido. Né? E num ano muito importante, esse ano, o livro do Gene Youngblood, que nós temos aqui numa versão em espanhol, né? Espanhol. É genial. Aliás, acho que a gente pode deixar aí para todos os alunos o PDF desse livro. Esse livro faz 50 anos. Esse livro, quando o Gene Youngblood escreve e lança, em janeiro de 1970, é fruto justamente de toda uma compreensão muito transgressora que ele vê diante dele, de uma cena artística que desconstrói a sala de cinema tradicional e pede para que o cinema seja o ambiente. E aí que o Gene Youngblood nos coloca a posição do artista como ecologista, nada mais contemporâneo hoje, né? E essa posição do artista como ecologista é uma força no pensamento que estrutura o Gene Youngblood.
50 anos depois, Demétrio, você nos traz hoje aportes de pensamento para discutirmos um outro cinema, uma outra idade no cinema, ou seja, a diferença no cinema, né? Significa colocar o cinema no campo da micropolítica, colocar o cinema no lugar de resistência, colocar o cinema num lugar em que as forças e potências da criação estão vivas para além daquilo que a gente compreende cinema como indústria do cinema, né? Então, trazer a força do experimental hoje. Como que você vê essa posição, então, que você tem em você, do ambiente, do artista como ecologista? Como que você vê a posição daquele que trabalha o audiovisual expandido como aquele que sabe mexer no sistema complexo das relações, né, das forças da imagem, som, nos meios digitais, no mundo? Como que isso traz para você, por exemplo, um olhar tão firme para o live cinema, por exemplo? Sim, é uma boa pergunta. E remete um pouco ao início da conversa. Como começar? Ao se entender como um curador, né, de audiovisual expandido, né, esse termo também, o cinema expandido, esse termo tem 50 anos, e ele demorou um tempo para ser entendido como consolidado, digamos assim. E mesmo aqueles que participam dessa produção hoje, eles é normal se enxergarem numa região periférica, numa região não central. Né, uma região não... como se não fosse... Como é que eu vou dizer? Como se não fosse o principal, não fizesse parte do mainstream, talvez. E o que acontece? A identidade desses artistas, a identidade dessa cena artística, é o que eu vejo que está em formação agora, após 50 anos, aqui no Brasil, pelo menos esse é o esforço que eu tenho feito, e eu tenho visto cada vez mais, o Marcos Bastos me acreditou como uma pessoa que ajuda a construção de um espaço institucional do audiovisual expandido. E sim, de certa forma, sim. Não quer dizer que deva acontecer uma institucionalização, ou que toda a produção ela deve se encaixar ao contexto institucional, ao contexto estruturado. Mas significa que essa produção ela deve ter força, né, enquanto rede, enquanto cena artística, e os seus atores, portanto os artistas, eles devem ter consciência da sua potência e reivindicar o seu espaço dentro das instituições. Não como posições periféricas, como ele é o cenógrafo, ou ele é a pessoa da expografia, ou ele é aquele cara da tecnologia, e assumir o papel artístico dele, não só as suas possibilidades técnicas, e desenvolver a sua linguagem. E buscar e exigir desses espaços institucionais que olhem para esse lado artístico e experimental, também como uma expressão artística. Evidente, algumas instituições olham para isso, algumas somente olham para isso, enaltecem essa produção. Porém, a cena aqui no Brasil, o que eu vejo, é que ela ainda está em fase de formação. Então, o artista hoje, quanto micropolítica, eu acredito que ele é preciso entender essa posição dele dentro de um contexto, não sob a perspectiva das instituições e sobre a narrativa já estruturada do cinema, por exemplo, onde o cinema é o cinema e aquilo que não é o cinema, e veja esse cinema institucional e industrial. Não vale a pena, não tem valor, é uma coisa qualquer, né? O que a gente tem visto no cinema, ou não é uma expressão que caiba numa galeria, pela dificuldade, talvez, de ser tratado o acervo de audiovisual expandido, mas
que seja. A produção ela pode ser tão efêmera quanto uma intervenção na parede, quanto uma performance. Qual o problema, né, de entrar para dentro da instituição enquanto obra de arte? E aí você vê, é um artista que ele é entendido como técnico, mas ao mesmo tempo ele é cinema, mas não é cinema, ele é do circuito da arte, mas não é do circuito da arte. Né? Essa pessoa, o que eu vejo hoje na importância da micropolítica é dessa pessoa ela se entender como participante de uma cena, participante de um circuito. A importância que ele tem numa cadeia de produção, a importância que ele tem de pensamento por um instante. A relação da acreditar na produção dele. O que eu vejo é que existem muitos artistas hoje que não se sentem artistas, e existem muitos espaços que não conseguem perceber a produção do artista como arte. É isso que está acontecendo. Então, esse espaço de disputa, que é um espaço que no meu caso, me levou a uma relação com a Prefeitura de São Paulo, também como um projeto aqui, deixa eu tentar buscar o Arte Palácio, por exemplo, em que havia um cinema abandonado. Esse cinema é o Arte Palácio, ele é um dos maiores cinemas já construídos na América Latina, ele foi construído para 3.400 lugares, ele fica no centro da cidade de São Paulo, né? Ele ficou abandonado durante anos, né? Depois de ser um cinema de filme pornô. E, enfim, depois de diversos processos políticos, porque essa estrutura voltada para o cinema, essa sala escura, ela se mistura com a história do cinema, que vai desde da UFA, da Segunda Guerra Mundial, do boicote ao brasileiro, ao nazismo, ao nascimento da televisão, ao desenvolvimento, a transferência do centro econômico da cidade de São Paulo para Paulista e depois para Berrini. Todo esse processo da cidade estava dentro dessa sala escura, e essa sala escura já não tinha mais o projetor, já não tinha mais a tela, já não tinha mais as cadeiras. E a proposta para a prefeitura foi, vamos levar para lá uma experiência onde as pessoas possam presenciar o audiovisual de outra forma. Nós construímos uma tela, deixa eu buscar essa foto, porque ela é linda. Nós construímos uma tela e convidamos um artista um artista belga, o Hans Op de Beek. Instalamos uma tela gigante. Essa tela parece pequena aqui, mas ela tem 9 metros por 11. Mudamos a forma com que a sala ela acontece. E essa obra de arte, deixa eu ver se ele ainda está disponível, vou botar aqui rapidamente para o pessoal ver. Essa obra de arte do Hans, ela remonta à história do cinema, porque ele é filmado em preto e branco, ele fala de efeitos especiais, da construção de um ambiente inventado. Vou andar um pouquinho mais. Depois, se vocês puderem, dê uma olhada. Ele é lindo. Muito poético. Vocês têm que entender que esse filme, quando ele foi exibido numa tela de 9 por 11. Então, quer dizer que essa árvore, ele tem praticamente o tamanho de uma árvore. Que esse espaço sendo construído, ele era uma extensão da sala de cinema para dentro da para dentro da tela de projeção. E esse cinema ele estava aberto para qualquer pessoa que estivesse passando pelo centro da cidade. Nós mapeamos as origens dessas pessoas e elas vinham de todas as regiões, de todas as classes sociais, de todas as idades, e todas ficavam extasiadas com essa experiência. E a ideia que a gente queria construir com a prefeitura é que esse tipo de intervenção, que não estava voltada
para um formato digital que você dá um play numa tela e fica trocando a sala permanentemente, onde as pessoas elas são convidadas, de certa forma, a esquecer um pouco da existência do seu corpo e deixar viajar só com a sua cabeça. Essas expressões, elas podiam transformar uma sala de cinema abandonada, elas podiam transformar a cidade. E isso depende dos artistas fazerem, né? Mas para isso precisa ter uma consciência do artista enquanto ator político, né? Enquanto o seu papel cidadão, o seu papel transformador, de colocar os seus anseios e acreditar que esses seus anseios sejam parte da narrativa a ser passada para as outras pessoas. Esse contexto, ele depende de todos, na verdade. Vou dar só uma andadinha para frente aqui, para a gente ver um pouquinho mais do que acontece. Então, esse filme, que é um filme pequeno, ele foi exibido dessa forma. Muito bom. Certo? Então, aqui a gente estava transformando um espaço da cidade. Né? E nessa curadoria tinham ainda 2 coletivos que estavam atuando. Um estava atuando com a relação com as pessoas na rua. Eles, de certa forma, eles traziam as pessoas para a rua e criavam uma dinâmica para entender o que eles percebiam desse espaço. E era fantástico que pessoas que enfim, as pessoas que andam pelo centro, seja ela qual for, mas a gente sabe que essas pessoas, elas estão nos seus trabalhos, elas trabalham desde faxineiros, como funcionários públicos, como ambulantes, como moradores do centro, todos eram convidados a entrar. Foi feito um mapeamento por um desses coletivos. E o outro, ele entrou dentro do espaço de reciclagem da própria prefeitura, porque o que a gente queria trazer era a questão, através do processo artístico, e aí o audiovisual ele foi desencadeador disso aí, como é que acontece o descarte, como é que acontece a transformação da prefeitura, daquilo tudo que é da sociedade, né, que é do povo, é do poder público. Como é que essas coisas se transformam? Como é que elas são descartadas? Onde é que elas ficam? Né? Onde é que está esse lado de transformação? Que era disso que a gente estava falando. É um mobiliário público, né? Um mobiliário não, é um patrimônio público gigantesco, histórico, abandonado. E que houve ali um esforço, o meu curatorial, de entrar ali, e de outros artistas posteriormente oferecendo também projetos com a ideia de que cada projeto que entrasse ali posteriormente pudesse transformar e melhorar um pouquinho mais esse espaço, e um pouquinho mais esse espaço, de forma com que ele pudesse se transformar, não pela ideia de uma pessoa que disse, olha, aqui é o palco, aqui é a plateia, ou esse espaço ele vai funcionar assim, mas pelo uso, pelo desgaste do uso, pela reinvenção do uso, ele vai tomando a sua forma, vai se criando enquanto ambiente. Lindo isso. Só que é muito difícil também. E a relação dos artistas e das pessoas com o governo, com o patrimônio público, com o entendimento do que é coletivo, do que é social, do que é público, essas diferenças, elas não são construções muito claras e comuns a todos, né? Então, por isso, é muito importante o artista se entender e se propor a discutir, se não pela sua arte, pela sua pesquisa e pela sua troca, qual é a posição, né, que se tem em relação à sociedade, à política e assim por diante. Sim, maravilhoso. E eu acho que essa responde muito mais. E eu acho que essa dimensão que você nos traz agora, com esse recorrido aí de experiências tão... Você falou tão bem que o Gilberto Gil fala que a gente tem que gostar do corriqueiro, né? Mas tão super extra especial. Mas tem uma coisa aí nisso que eu acho que você coloca para todos aqui que nos ouvem, algo muito importante. Existe uma posição do curador, existe uma posição do produtor cultural.
do agenciador cultural. E essa posição do produtor cultural, eu no caso, trabalho e participo de um curso de produção cultural, no caso na FAP, é uma posição de instituir as políticas culturais. Então, isso traz um comprometimento entre uma coisa e outra. Você, no caso, não necessariamente um gestor cultural é um curador, né? Mas você nos traz uma complexidade muito maior quando você nos mostra o seu perfil de alguém que realmente transforma pela política cultural. Então, isso é fundamental para a gente pensar que o lugar da liberdade é o lugar da luta, porque os espaços que ainda não existem precisam existir. Né? Então, você, como curador, arquiteta, constrói posições para uma cultura acontecer, para que os artistas possam, a partir dali, colocarem as suas invenções, trazerem para a gente o seu lugar de experiência, mas poder constituir isso como um espaço de uma política cultural é dar haver a liberdade, né, para que esse espaço aconteça. Então, isso é fundamental para a gente posicionar a questão da produção cultural, porque muitas vezes ela é mal entendida, ela é vista como um mero aspecto tecnicista, de uma mediação que não tem a visada realmente complexa do que ela transforma, do que ela cria. Então, achei assim fundamental, porque com essa sua fala, que foi uma fala que pergunta sobre as condições do live cinema, você se coloca como alguém que na verdade, é mais do que uma poética e uma política de ser curador, mas é uma poética e uma política do produtor cultural e intervindo na cena cultural na cidade. Então, achei assim fantástico o Demétrio. É isso que você nos traz também. Eu acho que eu queria saber se o Marcos Bastos está fazendo a interação com quem está nos assistindo, porque eu não tenho condição de criar essa interação. Mas, caso não, eu vou continuar nas minhas perguntas. Pode ser? Marcos, você está por aqui? Bem. Deixa eu só plugar o meu computador na bateria aqui, só um pouquinho. Tá. Bem, então, Demétrio, na verdade, as perguntas é para dar chance de você ampliar essa fala e conhecendo, né, o perfil do Multimeios da PUC São Paulo, dos nossos interesses também, de uma escuta mais aguda das coisas que você faz. Nesse sentido, eu vou colocar agora algo que eu considero muito importante, que é o seguinte, diante disso que nós temos conversado aqui, tanto da posição do curador, tanto da posição do produtor cultural, eu queria agora trazer a vocês que participam conosco dessa live a posição do Demétrio Portugal teórica. O Demétrio vem criando e articulando pensamentos, tanto na curadoria quanto na produção cultural, mas nesse seu último livro, Cinema e Seus Outros, organizado por ele, pelo Lucas Bambosi, ele nos traz uma teoria para transformarmos hoje a ontologia do cinema, para pensarmos esse lugar de existência do cinema num outro lugar, e talvez sendo um dos textos que melhor responde diretamente ao desafio, né, de criar, portanto, uma teoria para o cinema hoje. E esse texto do Demétrio Portugal está na parte do livro que fala justamente o seguinte: a cena expandida de um audiovisual que não coube no cinema. E o Demétrio traz para nós o texto teórico, a teoria do cinema contemporâneo, baseado no título Outros Fluxos Cinematográficos e Sua Produção de Imagens. Então, eu queria que agora, Demétrio, já que a gente já conseguiu ter de você posições tão claras em termos da curadoria, da poética do curador, em termos da posição política de um produtor cultural, de um agente cultural, eu queria que você trouxesse para a gente essa sua produção teórica para nos fazer entender também que posições são essas em que você vê
uma teoria, uma ontologia do cinema hoje? Como é que eu... Como eu vejo uma ontologia do cinema hoje? Você traz para a gente outros fluxos cinematográficos e sua produção de imagens. Talvez começar a falar do que significam esses fluxos cinematográficos. Acho que tem aí um lugar, teoricamente falando, muito importante. Sim. Uma das questões que eu acho importante de trazer é que, em determinada... Esse texto, ele é um tanto... Como é que eu vou dizer? Ele acabou sendo um tanto complexo na leitura, porque ele teve que caber dentro de um espaço pequeno do texto escrito, né? Então, tem várias coisas que não couberam dentro dessa produção que apareceu aqui no livro. Então, é uma oportunidade também de falar sobre todas essas questões. Tem uma percepção sobre a ideia da característica, de como caracterizar o audiovisual hoje, né, como corriqueiramente se caracteriza, que tem muito a ver com o meio. Então, quando você vai falar do cinema, a ideia que te dá é de que o cinema, ele é o espaço do cinema. Quando você fala do teatro, é o espaço do teatro. Quando você fala de realidade virtual, você está falando do óculos. Quando você fala enfim, consequentemente, né, do videoarte, você imagina a início um quadro, né, o quadro. Essa coisa do objeto da obra de arte, eu tentei entender isso num primeiro momento, como é que isso representaria o audiovisual expandido, o que é esse outro cinema, como é que outro lugar seria. E a coisa que a síntese que eu consegui chegar, né, e que eu busco ilustrar isso e contextualizar dentro do livro, é que essa expressão, ela, diferente das outras estruturas, né, principalmente a institucional, cinematográfica e a indústria toda do cinema, ela não se prende ao meio, ela transforma ou é o meio. Muito bom, muito bom. O que eu quero trazer com isso? Eu até vou ver se eu pego essa passagem para esclarecer um pouco com o pessoal. Porque o que foi notado é que, por exemplo, se ao mesmo tempo você pega um cinema, um filme, esse filme ele é uma mídia e essa mídia ela é para tocar, dando play, né? Eu estou falando com uma linguagem muito simples, para conseguir atender um maior número de pessoas, né? É um esforço que eu faço normalmente. A ideia que eu trago aqui é que Nossa, eu me perdi, Cris. Na verdade, eu estou sem feedback. Eu estou sentindo que estou falando sozinho. Você está me vendo? Não está falando sozinho, não. Tem muita gente te acompanhando aqui. Essa questão que você trouxe que a ideia não é o meio, né? E o que está em jogo, então, nisso, né? Sim. Então, de certa forma, o que acontece... Acho que eu fiquei um pouco nervoso agora. Você sabia que a gente fica nervoso com aquilo que é mais importante para a gente? Normalmente, né? Então não fica preocupada, a gente está aqui junto com você e gostando, porque você está filosofando em ato. E esse pensamento em ato, às vezes, traz lacunas, lacunas que, na verdade, são silêncios que trazem, né, essa recuperação do pensamento. E a gente está aqui se sentindo muito, muito, muito especial por ter você pensando em ato conosco. Tá. Bom, então eu vou ler um parágrafo que eu acho que pode ser interessante para ilustrar. Se para o cinema industrial a representação do espaço se dá através da lente e do posicionamento da câmera,
Quando a moldura da janela cinematográfica se desfaz, o que nos resta é, em essência, o próprio ambiente de experiência fílmica em embate direto com o espectador. Dessa forma, se no modelo industrial são os conteúdos que atendem às demandas e às características do meio onde ocorrem, no fluxo expandido, é o próprio meio, ambiente ou dispositivo, que passa a ser utilizado em função do conteúdo criado. Genial. Uma vez que o uso da janela cinematográfica se tornou apenas mais uma entre tantas opções para o autor e não mais uma característica formal pré-determinada pelo meio ao conteúdo produzido. Eu gosto desse parágrafo porque ele, de certa forma, ele tenta resumir essa relação do desprendimento da produção audiovisual expandida do meio e o poder que esse desprendimento traz ao artista. O quão difícil é para um artista transformar a sociedade através de um meio totalmente estruturado, estruturado não só na sua forma, mas estruturado no seu sistema econômico, político e suas intenções institucionais, do que um artista que tem o domínio do meio onde acontece, onde, na verdade, é base da exploração, é elemento básico de criação. O meio é elemento básico de criação do artista do audiovisual expandido. Sim. Então, quando eu respondo a tua pergunta... Sim, já respondeu. É que você sempre vai ler um pouquinho mais, né? Então, a gente gosta disso, não tem problema. Mas já respondeu sim. Eu acho que está muito bem respondido, e fica aqui o convite para todos vocês que acompanham esse encontro, essa live com o Demetrio Portugal, de poderem ler o livro Cinema e Seus Outros, né, que está aqui. Esse livro está na nossa livraria da PUC, com várias edições dele sendo vendidas. E por quê? Porque esse livro é o título da disciplina que a gente oferece nesse semestre na pós-graduação de Comunicação e Semiótica, que inspira a nossa pesquisa diante desse trabalho, que é um trabalho reunido tanto do Demetrio Portugal como do Lucas Bambosi, e que nos inspira a pensar um lugar de pesquisa para o cinema no século XXI. Então, na medida que a nossa matriz de pensamento, a nossa matriz histórica vem desses 50 anos em que o Gene Youngblood nos colocou o cinema expandido, e de lá para cá a gente tem, com o Demetrio Portugal e com Lucas Bambosi, no livro Cinema e Seus Outros, uma possibilidade de vermos diante de nós um quadro, um panorama, um horizonte, né, em termos teóricos, produzidos tanto por curadores, críticos teóricos, mas mais que tudo, muita teoria de artista está presente aqui também. Isso é muito importante hoje para a gente. Os artistas tomarem esse lugar de pensar, né, as coisas do mundo, pensar as coisas do cinema, pensar as coisas da linguagem, pensar as questões, né, do que trazem as experiências que eles estão lidando. Então, tem textos aqui fabulosos, e esse do Demetrio Portugal é um entre os muitos textos que merecem aí estar sendo lidos, né, Demetrio? E acabei de ver aí a barba do Lucas Bambosi. Será que isso significa que ele vai entrar e fazer alguma consideração, alguma questão, trazer para a gente aí conversas também com o Demetrio, Lucas? É isso? Ou é só para a gente ver você de vez em quando e você sai? Daqui a pouco ele aparece. Olha, só para ver a barba dele mesmo. Porque na hora que a gente está precisando, não está aqui, né? E eu não tenho como interagir, eu não sei como trazer perguntas. Eu vou trazer algumas coisas aqui, Cris, agora que eu tenho um pouquinho do... É porque quando você falou que eu proponho uma ontologia ao cinema, isso me soou
pesadíssimo. Eu não tive essa pode ser pesado para fazer... você, mas para a gente é parte do nosso cotidiano. Como é que é? É parte do nosso ordinário, né? Okay. Para você pode ser algo extraordinário, você tem que trazer isso para o campo próximo, do ordinário, que é um lugar que você habita também. Pronto, Okay, Marcos, querido, a gente está conduzindo aqui, o Demetrio, assim, arrasou, como sempre, está trazendo para a gente. Aliás, eu queria saber, essa nossa live está sendo gravada, registrada? Sim, e temos o Lucas também aí, ó. Temos o Lucas, porque, olha, eu quero pegar ela e o que o Demetrio falou aqui e a gente trazer para a nossa coleção Extremidades, tá bom, Demetrio? Vale o convite? Com o maior prazer, né, Cris? A gente transcreve o que você falou e transforma isso num livro. A gente está precisando desse estatuto de emergência, de produção de pensamento no já, tá bom? E, Lucas, agora a gente não só está vendo a sua barba, mas o seu sorriso, junto com o do Marcos. Gente, essa cena aqui é uma cena incrível. Lucas, coloca aí questões para a gente, junto com o Marcos. Bom, vocês me escutam bem? Muito bem. Que bom, que bom. A gente passa o dia nessas janelas atualmente, né? Seja como ouvinte ou às vezes em reuniões e às vezes com a oportunidade da palavra. Agradeço a vocês. E eu estou já há um tempo, não entrei no começo, mas estou vendo que já tem 1h26 de conversa aqui, então eu já não sei o quanto eu contribuiria ainda para essa conversa. Estou acompanhando o Demetrio, ele sempre com colocações bem sugestivas, algumas vezes usando metáforas que nos fazem... Eu entrei na hora do tambor, Demetrio, muito boa a colocação. Muito boa. E eu não sei onde eu poderia contribuir, mas não é por acaso, queria dizer que é por acaso que eu tenho aqui na minha mesa do lado, por essas reuniões, aulas e conversas, um livro irmão do O Cinema e Seus Outros. Eu digo irmão porque ele é quase do mesmo tamanho, quase da mesma brochura, aqueles livros para estarem do lado da estante, assim, juntinhos. Uhum. São pretos e tem uma confluência entre textos aqui de que a gente... textos meus, não só, mas também eu estou falando do livro Curadoria, Cinema e Outros Modos de Dar a Ver, organizado pelo Gabriel Menotti, né? E que é a parte do Festival dos Encontros Besides the Screen, que acontece na Europa, na Inglaterra, e em Vitória e São Paulo também. O Bastos é um dos organizadores, e é um evento incrível, mas por que eu estou com... O que me ocorreu de falar sobre isso? Um pouco você pega aqui um pouco de surpresa, né? O Bastos falou assim, entra aí no StreamYard, e é uma plataforma bem interessante que permite com que um ouvinte se torne um interlocutor ou que tenha voz também. Mas eu tenho um texto aqui que me ocorreu de comentar como complemento ao que o Demetrio falou, né? E que é essa condição, acho que Cristine conhece um pouco dessa minha fala, dessa minha postura, né? Que é da curadoria de artista a uma outra coisa. Então, essa ideia de pensar a curadoria, ou de atuar na curadoria, através do ponto de vista de um artista, ela não é uma prerrogativa do artista, mas também de um curador que se coloca na posição do artista. Eu acho que isso vocês três fazem, né? O Bastos com as suas curadorias, a Cristine Mello com uma curadoria que é sempre generosa do ponto de vista de se colocar nessa função, o que interessa ao artista através dessa curadoria, e não o que interessa ao curador fazendo essa curadoria, né? E o Demetrio também. Então, eu acho que essas curadorias fazem a diferença num cenário de colocação de
de um pensamento em que importam, sobretudo, curadorias que potencializam a arte, e não que potencializam um certo feudo, um certo pensamento, uma certa assertiva, uma pré-assertiva, que muitas vezes vem do curador. Então, nós não estamos só nisso, né, sozinhos nessa função, nessa tarefa, né? Acho que o nosso projeto que eu venho desenvolvendo com o Demetrio, a VX Lab, ele vai nesse sentido de pensar em como o artista pode extrair o máximo disso, como ele pode continuar fazendo trabalhos a partir disso, a partir de uma oportunidade de ser inserido numa curadoria. Mas nesse texto aqui, ele tem eu faço um levantamento de outros projetos que valorizam isso, de alguns artistas curadores, como Peter Weibel, Susan Hiller, Rafael Lozano Renner, mas, sobretudo, de alguns artistas que colocam isso de uma maneira paradoxal, como Jeremy Deller, né? Que trouxe um projeto trazendo pessoas, artistas, pintando o Iggy Pop, né? Numa classe, né? Dentro de um museu, dentro do Brooklyn Museum, né? Mas como que isso acontece quando você desmonta um pouco a tradição da curadoria e leva isso para um outro lado, né? Akram Zaatari, o Hikrit Tirazanivja, né? O Joseph Kosuth, a Martha Rosler, Golan Levin, né? A Claire Bishop provoca um pouco a gente nessas relações entre arte e curadoria, mas vem surgindo toda uma literatura que eu acho que é muito interessante, que aborda isso, né? É bom a gente pensar em Elliot Sick, é bom a gente pensar em Maurício Catelan, é bom a gente pensar entre nós em Aguilar, em Ricardo Basbaum, na Graziella Kunsch, na Gisele Beigman, no Velázquez, Fernando Velázquez, nosso colega, né? Bastos, o Sextino, o Demetrio, que faz esse par, está sempre pensando a curadoria desse lado, assim, bom, eu, como artista, o que interessa, né? Tem o Traplev, tem o Jorge Mena Barreto, tem a Kika Nicolela, o Bruno Mendonça, a Sônia Gugsberg, o Cláudio Bueno, o Menotti, Daniel Lima, né? Então, acho interessante a gente pensar nessas curadorias que são também um questionamento desse curador que se coloca muito como centro das atenções e não o processo artístico, né? Então, eu acho que isso está nas entrelinhas do que eu vi do Demetrio, mas eu acho que isso me motiva muito a mudar, a me mover nesses lados, né, entre pesquisador, artista e curador, né, e me mover num ponto onde a gente já não enxergue mais um pouco a fronteira, né. Eu acho isso importante, a gente mover fronteiras, a gente atuar nessas zonas de interseção, nesses campos essas zonas que para muitos são consideradas zonas cinzas, zonas indefinidas, né? E eu acho que é nessa indefinição que a gente afirma muita coisa. Genial, Lu. Muito bem colocado. Contribui, complementa e complexifica mais coisas, né, Demetrio, do que a gente estava conversando. E eu acho que tem essa situação também de uma cena contemporânea que pode pensar essas questões, não porque elas nasceram do agora, mas porque tem uma experiência muito grande em torno disso, tem uma experiência muito grande também de friccionar as instituições, para que elas, dentro do seu critério, sempre muito voltado à estabilidade, possam se abrir para algo que é tão instável como a produção artística com novas mídias, com novos meios, com meios eletrônicos, com meios digitais, com redes, e isso também é um lugar que é a nossa posição. A gente também tem que entender essa posição de friccionamento das instituições. Eu acho que isso também é tão importante quanto tudo
que nós temos aqui já hoje de experiência histórica que você pode nos trazer também. Agora, eu acho importante o seguinte, o Demetrio Portugal abriu o microfone para o grupo que está participando. Vamos fazer isso, e perguntas dentro dos participantes podem justamente agora surgir, né, para o Demetrio. Eu já tinha postado o link ali no chat, mas eu vou postar de novo, né? E convido quem tiver interessado em participar, que clique no link para a gente poder abrir essa interlocução. Olha, vou fazer aqui uma colocação. Eu sei que a turma do primeiro semestre de multimeios tem muitas coisas, muita força para fazer. Então, turma, vocês que estão aí do primeiro semestre, por favor, se coloquem. Arthur, Everton, Vinícius, cadê vocês? Façam perguntas para o Demetrio. A Cris chamando a turma na chincha. É a minha turma. Feito em forma de texto. Vocês veem? Onde é que vocês veem? Eles são incríveis, eles são muito bons, eles mandam muito bem. E eles mal entraram na universidade, ficaram um mês lá e a universidade teve que se haver com esse coronavírus, e eles são incríveis, eles pensam muito, eles leem muito, eles sabem de muita coisa, e mais que tudo, eles desejam esses lugares. Então, eu quero ouvi-los. Vamos lá, cadê vocês? Mas deixa eu perguntar uma coisa, enquanto eles vão se organizando aí para clicar no link e entrar. Vocês responderam as perguntas que a Luísa fez ali no chat de texto? Eu nem acompanhei. Eu adoraria. Olha, ela perguntou para o Demetrio o seguinte, né? Primeiro, é assim, olha, eu vou pôr o texto inteiro, né? Eu, como alguém indecisa, gostaria de perguntar sobre as escolhas dentro do papel do curador. Lidamos com pequenas escolhas todos os dias, mas elas são fundamentais dentro do trabalho da curadoria. Como você lida com elas dentro de uma exposição? E, principalmente, no início da carreira, como lidava? O que deixar de fora? O que deixar de fora? O que deixar de fora? Olha, o que deixar de fora? A mesma coisa acontece com o texto do livro. Às vezes alguma coisa teve que ficar de fora porque não coube, né? Mas isso quer dizer, eu tentei colocar de alguma forma a presença daquilo ali que faltou de alguma forma, de algum jeito, seja convidando não como forma expositiva, mas de repente para fazer uma fala, ou conectando de alguma outra forma, né, como citando num texto, ou dando oportunidades para alguma coisa que ficou de fora possa participar, né? A escolha do que ficar de fora, ela é complexa, às vezes é muito dolorido, mas são os limites que a gente tem que enfrentar diariamente, né? Pela limitação de espaço, pela limitação de tempo, pela limitação de dinheiro, muitas coisas não cabem no que acontece. E como trabalhar com as pequenas dúvidas, pequenas e grandes dúvidas do curador, né? Sobre as escolhas a fazer. O que eu vou dizer diante desse grupo que está aqui envolvido? Mas o Beuys, ele fala de uma figura de um olho interno. É como se você conseguisse se distanciar de você mesmo e olhar para você. Isso pode ser um pouco preconceituoso se você se colocar no olhar de uma pessoa preconceituosa. Mas eu tento, às vezes, pensar o que o Lucas pensaria numa coisa dessa, o que a Cris pensaria numa situação dessas, o que o Marcos pensaria numa situação dessas. Evidentemente, eu nunca vou conseguir saber exatamente o que eles pensariam,
mas isso me remete à problematização, às conversas que se tem com eles, com as dúvidas, as questões éticas que surgem, e é uma oportunidade, é um privilégio poder conversar com essas pessoas sobre pequenas questões da vida. Mas dentro de uma exposição, eu tento sempre conversar com as pessoas o máximo possível, né? Que esse espaço ele seja um espaço construtivo e não um espaço determinado pelo curador. Acho que isso pelo menos me deixa com a consciência um pouco mais leve e limpa, e para mim isso é importante. Eu não sei o que o resto do pessoal teria a falar. Marcos, o que mais que você pode pescar aí dessa rede do chat? Eu vou pescar da rede do chat, porque eu ia falar que eu estou hoje de prazeroso ouvinte aqui, não queria me colocar tanto assim, mas a Luísa, ela também perguntou se você já se arrependeu de alguma escolha de obra dentro de alguma exposição ou a omissão de uma obra, né? Lógico. Lógico. Mas isso faz parte das experiências. Às vezes se espera algumas coisas, se espera um processo artístico, ele não é fechado, né? Principalmente as minhas curadorias, elas não tratam de artistas mortos, né? De obras essencialmente e unicamente de acervo. Normalmente eu busco o espaço de criação, né? Processos, eu busco obras que são feitas pela primeira vez, ou que tem uma presença dessa coisa espontânea que acontece no lugar. E esse é um espaço de você precisar entender muito do outro, que o processo artístico ele não é linear de nenhuma forma. Aqui vocês estão vendo um efeito da quarentena, uma pessoa de máscara indo pegar uma coisa na rua. O processo artístico ele não é um processo linear, ele é um processo, como vou dizer, imprevisível. Você pode desenvolver um processo com um artista da construção de uma instalação ou de um projeto que pode simplesmente te surpreender, você e ao artista. E em alguns outros momentos, esse artista ele pode bater numa barreira e ele não conseguir chegar ao que se esperava. E isso faz parte da obra também. Isso faz parte do processo e ele deve ser encarado como algo que condiz com aquilo tudo. O arrependimento... o arrependimento acontece de repente, você não ter previsto algum sinal, e esse sinal não precisa ser do artista, esse sinal pode ser do contexto, qualquer outra coisa. Mas isso se ganha com o tempo. Erre bastante. Muito bom, muito bom. E olha, façam bastante. A gente no Multimeios, a gente tem projetos de iniciação científica que vocês podem escolher, inspirados aí em figuras como o Demétrio, o Marcos e o Lucas Bambosi, e vocês podem escolher também TCCs que tratem do assunto de curadoria em novos meios, não é, Marcos? Acho que isso é muito importante para a gente trazer. Esses encontros certamente cravam um corpo aí em todo mundo, o Demétrio, e cravam na memória também algo das muitas coisas que você diz em cada um que está aqui participando. Então, eu convoco também para que os participantes se sintam agentes de um processo, principalmente aqueles que estão no momento de formação e que podem escolher caminhos de pesquisa como esse que o Demétrio Portugal nos traz aqui, de forma sistematizada, no caso, porque a gente já tem espaço para isso na academia e, no caso, no Multimeios da PUC São Paulo. E também é importante, eu acho, falar para todo mundo que dentro do ambiente institucional da PUC São Paulo, o Demétrio hoje faz parte das investigações na PUC por meio do programa de pós-graduação em comunicação e semiótica,
ele se insere dentro de uma das disciplinas da pós-graduação em comunicação e semiótica, a disciplina que nós estamos fazendo esse semestre, mas também a disciplina que faremos juntos com a parceria do pesquisador, curador, teórico Demétrio Portugal, que é cinema digitalmente expandido, o cinema depois das redes audiovisuais. É uma disciplina inspirada, no primeiro momento, no Jeffrey Shaw, mas que tem a vontade da gente continuar esse processo de uma incubadora de pensamento e pesquisa em torno do audiovisual expandido hoje. Então, fica aqui também já o aviso a todos vocês, essa disciplina, ela tem sido até, tem alunos da graduação de multimeios hoje, como o Igor, que é parte dela, ex-alunos também, formados no multimeios, como a Paula Squaiella. Então, é um lugar que também esse trânsito entre graduação e pós-graduação na PUC São Paulo hoje tem lugar, e a gente leva muito a sério, né, Marcos? Super a sério, E você adiantou, eu ia falar exatamente isso, né, que eu acho que é um espaço de interlocução que vem sendo construído e que a gente deseja ampliar ainda mais, né, entre a graduação e a pós-graduação, né? E um espaço muito importante de interlocução. Eu acho que vocês são super generosos ao receber esses alunos, né? E o Demétrio tinha sido em oferecer que a gente fosse acompanhar o processo lá do evento que ele ia fazer no Sesc Paulista, né? Imaginantes. Imaginantes. Uma pena que isso tudo ficou um pouco entre parênteses com a pandemia, mas alguma coisa que eu tenho certeza que assim que a gente voltar a se encontrar fisicamente, a gente vai estar estreitando cada vez mais, né? E também aproveitando um pouco a deixa da Cristine, né? Lembrem-se que eu acredito que o espaço das bancas são bons momentos de interlocução para essas pessoas, né? Com essas pessoas, né? Então, se vocês, ao assistirem essas atividades, ficarem interessados em ter uma interlocução maior com esses pesquisadores, existe sempre a oportunidade de tentar convidá-los para a banca, né? E a partir daí ir estreitando uma conversa, né? Porque o objetivo também desses encontros, que no presencial eu acho que a gente teria condições de ter ativado melhor, né? Estabelecendo uma rede de contatos para os alunos do curso também, né? Então, se a gente fizesse físico, a ideia era que todos os convidados que vieram, né, o Rafael Munduruca, o Dino Vicente, o Demétrio Portugal, e os que vão vir ainda, né, fizessem... A Sônia foi aula, né, não é essa atividade aqui, mas que foi importante, né, como contato. Os portfólios dos alunos, sabe, que tivessem a oportunidade de os alunos mostrarem o que estão fazendo, né, e formatarem os trabalhos para irem construindo esse diálogo e treinar também, né, porque eu acho que a vida é um pouco por aí também, né, contar o que você está fazendo para as pessoas que estão no circuito poderem ir se familiarizando, né. E aí eu só fico sempre um pouco pensando assim, poxa, mas será que esse pessoal tímido, que nem clica no link para subir aqui com a gente e fazer uma pergunta, vai conseguir conversar com esse pessoal na hora que precisar, né? E acho que, enfim, uma provocação assim para que vocês aproveitem esses espaços, né? Eu acho que são interlocuções que nós, professores, cultivamos com pessoas que a gente admira muito pela atuação e a capacidade que eles têm de fazer o nosso circuito acontecer com uma super qualidade, né? E gostaríamos de tê-los sempre por perto, né? Em interlocução com essas pessoas também e com nós, né? Depois que o curso acabar, né?
Então, acho que tem um pouco esse sentido também, né, de ir mantendo esse espaço para a gente ir dando cada vez mais densidade às nossas redes, né, aos nossos diálogos, né, e essa coisa que eu sempre aprendo com a Cristine, na verdade, que é ela que faz o grupo dela acontecer com uma qualidade assim que eu sempre falo assim, quando eu crescer eu quero fazer igual a Cristine Mello faz no Extremidades. Sabe o que eu acho, Marcos, dessa fala? Eu acho que essa posição, às vezes, também, do pessoal não levantar perguntas, é a posição que o Demétrio também trouxe aqui para a gente sobre os silêncios, né? Os silêncios nos atravessam, os silêncios trazem surpresas, os nossos inesperados, e com certeza deve ter aí uma carne de silêncio por trás que está trazendo para si muita coisa. Então, a gente também tem que, talvez, deixar esse processar o silêncio. Mas aí, eu aproveitando a tua escuta, Marcos, que foi tão boa, eu perguntaria para o Demétrio agora, o que você falaria para um estudante, um estudioso hoje, né, no campo do audiovisual, do design digital, da cultura das mídias, um estudioso, né, dos multimeios, como nós temos hoje muitos no multimeios da PUC São Paulo, que recado você daria para eles? O recado que eu daria para eles, esse é o momento de vocês. Fiquem muito atentos no que está acontecendo agora no mundo, em como o audiovisual é importante para a formação da cabeça das pessoas, da sociedade como um todo. Quais as narrativas que estão sendo produzidas hoje e como vocês podem influir nelas? A gente precisa de gente pensando em narrativas, a gente precisa de gente pensando, imaginando. Não só esteticamente, politicamente, ideologicamente, com o coração, com o corpo, não só com a mente. Por que isso que eu digo? Eu estava falando com um amigo meu que estava em Nova York agora, e ele estava dizendo que, inclusive, dentro dos movimentos que estão acontecendo lá, existem muitos brasileiros negros, que também estão se movimentando e articulando coisas lá. Foi-se visto também movimentações semelhantes a 2013. Em 2013 já houve uma disputa de narrativa que iniciava. Agora, narrativa, agora, imagem, construção de ideais, ideias, se faz com audiovisual. Vocês têm que estar muito esperto no que está acontecendo. E não se deixar levar. É hora de ataque. É hora de ataque visual, ataque no bom sentido. Sejam vivos. Sim. Eu tô lendo agora, Demétrio, Michel dissertou, e estamos lendo juntos, né, no projeto que fazemos juntos, e o Michel dissertou fala sobre a cultura no plural. E no capítulo dedicado a minorias, que é o nosso capítulo dedicado às micropolíticas, nossas formas de ação, ele pergunta de que modo trabalhar a política e de que modo trabalhar a cultura. Em que lugar está um e outro, né? Então, ele institui o lugar da estratégia e da tática. A estratégia é o lugar da macropolítica, das grandes políticas, ou da política como nós falamos. E ele coloca o lugar da tática como lugar da micropolítica. Então, eu complementaria você, é hora de sermos táticos, agirmos, né? Tal qual a história da comunicação teve o cinema e suas táticas, as mídias táticas, né? Então, as táticas hoje com audiovisual são importantíssimas, e eu acho que é daí que surgem as novas línguas, né? As novas falas, as novas linguagens, as novas posições, os novos curadores, e aquilo que a gente não vai deixar que nos matem. Querem matar o pensamento no Brasil, a gente não vai deixar, nós temos táticas para isso, né? Bem por aí.
Legal. Bom, eu acho que depois dessas falas do Demétrio e da Cristine, né, ficamos um pouco sem palavras, né? E é um bom momento para encerrar, talvez, né? Mas sem palavras no bom sentido, né? No sentido de sairmos daqui provocados a esse silêncio produtivo, né? De digerir tudo o que foi dito e começar a trazer para o corpo as vibrações que vão fomentar essa capacidade de ação aí que vocês provocam, né? E que eu tenho certeza que vem muita coisa legal desses alunos, né? Enfim, a Cristine já falou um pouco da experiência dela aí com o grupo que ela está dando aula, e eu acho que isso é uma impressão que eu repito também, assim, a gente tem tido trabalhos muito legais, né? E acho que essa fala de vocês é um ótimo estímulo para que esses trabalhos continuem e se multipliquem para fora da PUC, enfim, que a coisa vá, assim, dando continuidade, né, a essas interlocuções que a gente vem tendo há tanto tempo já, né. E eu queria, com isso, então, agradecer aos dois, né, acho que foi uma fala muito incrível, assim, um debate super importante, né, e deixar o convite para quem ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal, né? A gente está agora, além das lives, vai começar aos poucos a publicar trabalhos de ex-alunos, trabalhos de Legal. alunos, né? Que legal. E então incentivo todos a ficarem atentos aí, porque acho que é um espaço do curso que também vem começando a permitir alguns tipos de interlocução para além da sala de aula, né, o que é sempre importante. Sim. E queria agradecer a presença de todos que assistiram também, né, e aí com isso eu encerro a transmissão, né, e deixo aqui aquele aviso de sempre para todo mundo ficar atento às próximas, né. Teremos uma bem legal, assim, que eu não vou, só vou deixar um gostinho de curiosidade, assim, e são duas, né, na verdade, que vão encerrar o semestre, acho que de um jeito bem interessante, assim, e só incentivo todos a ficarem atentos aí, para a gente não perder as próximas, tá bom? Então, obrigado, E talvez falar junto com a sua fala, Marcos, que para a gente, assim, é um marco, assim, você como coordenador do Multimeios, porque você é um coordenador tático, você é um coordenador artista, você é um coordenador teórico, você é um coordenador crítico, você é um coordenador curador, enfim, para a gente, assim, é a nossa grande força hoje, viu? E é muito legal todo esse pensamento ecológico que você traz hoje para o artista e para o Multimeios. Até pus o professor na tela, e eu aprendi com o Lucas durante 7 anos de Artimov, foi, Lucas? Não à toa o apelido do Lucas é professor para essa turma, né? A barba branca essa